Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há mais de 25 anos. Sou autora de 20 livros também sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com meu querido amigo Marcelo Sintra Zarif. Ele é sócio fundador do Menezes Magalhães Coelho e Zarif, Sociedade de Advogados. Atualmente responde pela coordenação geral das áreas de direito civil, bancário e financeiro, educacional, direito público, constitucional e relações de consumo do escritório. Ele é advogado há mais de 40 anos, com larga experiência nas áreas do direito civil, consumidor, educacional e público. Iniciou sua carreira em 1971 em São Paulo, como advogado interno do Banco Itaú, onde ele coordenou a implantação dos setores jurídicos nas regiões Norte e Nordeste. E aí ele passou, a partir de 76, a integrar uma banca de advogados naquela capital. Em 79, fundou seu próprio escritório e aí foi nomeado procurador do município de São Paulo. Exerceu o cargo até 83, quando decidiu fixar residência na Bahia. Lá ocupou cargos de procurador do Estado da Bahia, conselheiro estadual, tesoureiro da Ordem, conselheiro federal por 3 mandatos, presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados e conselheiro do CESA. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, o MMCZ e o futuro da Sociedade de Advogados. Querido Marcelo, seja muito bem-vindo. Zazá, eu vou te chamar de Zazá. Porque é um papo Perfeito. de sócio, você é meu amigo, eu estou muito feliz que você aceitou estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que você, nos seus 40 anos de advocacia, vai falar muita coisa para quem nos ouve, porque o objetivo nosso aqui no Papo de Sócios é isso: ouvir histórias para aprender com elas. E você é uma pessoa que eu admiro demais, você sabe disso, não é rasgação de seda, porque a gente está se falando aqui. E tem muita coisa da tua história que eu não sei. Então, assim, bem-vindo, a casa é sua e vamos nos divertir nesse papo. Muito obrigado, Lara. Primeiro, eu começar te agradecendo por você diminuir minha idade. 40 anos de advocacia. Minha amiga, eu tenho 50 de formado e tenho Uau! mais 5 de estagiário. Eu já caminho por 60 anos nessa luta, que é muito boa e divertida. E estava me lembrando, antes de a gente começar, a situação de a gente ter se conhecido. Me lembrando de uma conferência da OAB lá atrás, quando eu ainda era Natal! presidente, Natal, era presidente da comissão, e Vlad, que era vice-presidente da OAB, me disse: Olha, tem uma pessoa ótima, tal, você encaixa, tal. Eu, puxa, quem será essa pessoa? Novinha? Não, não deve entender. E você foi e deu um show. E a partir daí a gente só fez crescer essa amizade, né? Ai, Então que eu te legal, é agradeço por verdade. Foi a minha primeira conferência, assim, palestrando num painel da comissão, né? isso. Nossa, nervosa pra caramba. Eu falei, meu Deus, meus ídolos aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Foi muito legal, muito bacana mesmo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E é isso, né? A vida ela vale por conta desses encontros, né? E a gente vai, nossa, conhecendo mais, admirando mais, isso é muito legal. Essa é a grande Marcelo, vantagem disso. super, de estar há tanto tempo, né? E essa que é Ah, essa ah, jornada, né? Natal foi 2011, não sei, ou não, foi antes. antes, eu acho. Eu acho que Antes, é um né? pouco antes. 2008, Eu- não me É lembro. por aí, né? Eu também me perco um pouco já nessas Eu datas, mas eu também. acho que é 2008, por volta disso. Por aí, mas foi muito bom. E aí, Marcelo, assim, eu sempre falo com os meus convidados aqui, os meus sócios, que eu falo assim, a gente vê Marcelo aí do alto dos seus quase, né, mais de 60 anos de história jurídica, corrigindo aqui, e como é que era o Marcelo estagiário? Me conta esse primeiro período aí, como é que foi? Porque assim, eu quero saber, se sai de São Paulo, aí vai para Bahia, conta os detalhes aí, Veja, tem coisa que eu não sei. eu me considero uma pessoa de muita sorte na vida.
porque todos os caminhos que se abriram foram caminhos excelentes e maravilhosos. Eu entrei na faculdade. Primeiro, por que que eu fui fazer direito? É muito interessante que eu queria ser engenheiro. E eu sou do tempo ainda que a gente fazia o ginásio, aí era clássico ou científico. E eu era muito bom aluno de matemática, das ciências exatas, e não era muito bom em línguas, nessa parte, né, de conhecimento. E eu queria ser engenheiro. Então, a gente brincava naquela época, colégio só de homens, o Colégio São Luís, lá dos jesuítas. Então era assim: quem vai para o clássico é curso de mariquinha, o homem vai para o científico. E eu era do grupo que incentivava. Aí o colégio inventa de fazer um teste vocacional. E nesse teste vocacional dá direito, né? 97% de direito. Meu pai teve um choque. Meu pai é da carreira, foi do Ministério Público, se aposentou aí como procurador de justiça em São Paulo, mas ele teve um choque. E aí vai conversar com os psicólogos e tal. Não, você, a tendência é essa. Tá, peguei e fui para o clássico. No primeiro ano do clássico, eu descobri que era o meu caminho, que conhecer literatura, conhecer toda essa formação ligada ao clássico e tudo era muito mais bonito e gostável. E aí fui fazer direito. Entro na faculdade, fui para São Francisco e no começo do curso, já preocupado em estagiar, participar de um escritório, eu dei uma outra grande felicidade, que foi uma indicação de meu pai, que era muito amigo do Dr. Renato Opsi. Renato Opsi era do escritório de Roberto, irmão dele, onde trabalhava ainda como estagiário, Zé Roberto, que depois foi abriu seu próprio escritório. Mas nesse escritório, doutor Renato era uma figura, foi quem me ensinou a ser estagiário e advogar. Eu chegava no escritório, ele passava, todo dia ele parava o carro perto do fórum, para quem conhece São Paulo, ali, João Mendes, estacionava ali e ia a pé para o escritório, que era ali pelo centro. Aí pedia: Marcelo, vá ao fórum, veja esse processo. Ia eu lá. Voltava com a informação, ele falava: e tal coisa? E essa informação? E essa data? E esse carimbo? Aí eu só não vi. Volta lá e veja. Ele já tinha visto, né? Mas ele me mandava para fazer aprender. Então, com isso, eu aprendi com ele esses detalhes da advocacia, de ler um processo de ponta a ponta, de olhar os detalhes, os pormenores, de interpretar, né? E isso foi fantástico. Estagiei 2 anos ali nesse escritório, aí saí e fui, ou 2 ou 3, e fui trabalhar num outro escritório maravilhoso que era do Lauro Malheiros Filho. O Lauro tinha herdado o escritório do pai e ele tinha o irmão dele, Antônio Carlos, conhecido, já falecido, felizmente, Antônio Carlos, e Antônio Carlos foi servir o Exército. E aí, Marcelo, venha me substituir aqui. Foi eu lá para o escritório. Era um prédio que a gente chamava Arca do Noé. Você imaginar quem trabalhava nesse prédio. Um andar era Noé Azevedo. O prédio era pequenininho. No outro andar era Licínio Santos Silva. No outro, Teotônio Negrão. Então você imagina a categoria e o grupo que tinha. E aí Surreal, né? Um é prédio surreal, né? real, Conviver com né? essas pessoas ali. Se tinha elevador, tá Pois elevador. é, e era um prédiozinho assim, familiar, porque era pequenininho. O doutor Noé contava histórias, morrendo de rir, dizendo que ele, quando começou a ganhar algum dinheiro, se formou, ele e Licínio tinham recebido um valor. E Licínio fez esse prédio pequenininho. E ele pegou o dinheiro e foi para a Europa passear. Aí, na volta, ele foi, alugou uma das salas do prédio de Dr. Licínio. E era fantástico. Então, você imagina o que é para um estudante, ainda estagiário, aprender essa coisa toda, ter contato com o Teotônio Negrão, uma Norma Quiriacos, que depois foi procuradora-geral do Estado, com o próprio Noé.
era maravilhoso. Então, a gente brincava muito com essa história da Arca de Noé. E Doutor Noé foi outro grande professor. Era um ensinamento fantástico. Doutor Noé, ele não escrevia e nem datilografava, ele só ditava as petições. Então, o que ele fazia? Ele chegava e eu, que trabalhava mais próximo a ele, ainda como estudante, sentava numa máquina de escrever em frente a ele, com duas mesas, e ele começava a ditar, eu pegava todo o ditado. Depois de pronta a petição, ele corrigia e mandava o datilógrafo colocar numa forma mais bonita, né? Que Mas aprendizagem, meu era Deus! fantástico. E tinha, você imagina o que era. Doutor Noé tinha, era assim um gênio. E ele sentava assim, a gente preparado, já sabia, pegava a petição, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, papapá, papá. Aí ele fala assim, ponto. Mas, professor, o senhor não começou ainda. Ah, é verdade. De repente ele começava um parágrafo, pô, já tinha uma folha de parágrafo. Falei, meu Deus do céu, coitado Como que eu vou está quebrar isso? perdido, está perdido. De repente ele dava uma risadinha e arrematava aquilo de uma forma inacreditável. Então, eu aprendi muito a redigir, a ter esse tipo de trabalho com o Dr. Noé, que foi assim uma escola maravilhosa, né? Que fantástico isso, Então, né? você veja como estudante ter essas possibilidades, né? E tinha um outro detalhe muito interessante que eu me sentia o maior do mundo, é que naquele ano, naquela ocasião, tinha mudado a forma de recolhimento de custas, tinha um novo código em São Paulo e ninguém sabia como é que preenchia as guias de custas. E eu Hum. aprendi. E todo mundo me perguntava como fazer. Valor Então, agregado, eu já sei que vocês pensou? não sabem. Antônio Negrão dizia, Marcelo, vem cá, como é que eu preencho essa guia aqui? E eu ensinava Teotônio Negrão Nossa, a aí é para fazer, se achar mesmo. não é? Então foi muito, muito bom isso daí, muito bacana. Legal, Marcelo. Que ano que foi isso, Marcelo? Comecei a trabalhar nisso, entrei na faculdade em 67. Isso foi até 1971, que foi o ano que eu me formei. E Aí, aí a gente tem que lembrar que essa época o Brasil estava naquela bagunça toda de sim, ditadura e tal, e São sim. Paulo, Largo do São Francisco ali era um Isso, ponto de muita. a faculdade era essa semana ainda está ainda ali no Migalhas uma reportagem do Arnaldo Malheiros, que o Migalhas lembra, que falava sobre o túnel, se não me engano era o túnel, uma passagem qualquer, e que tinha na faculdade. A gente entrava pelo 11 de agosto, que tinha a parte restaurante e tudo mais, e por dentro tinha uma passagenzinha que caía entre o convento de São Francisco e a faculdade. E por ali a gente entrava na faculdade, que estava fechada, né? Não Não, podia ninguém entrar, só os estudantes. Que é um outro detalhe curioso, porque os estudantes entraram na faculdade, tomaram a faculdade, você imagina, 1968, auge da ditadura. Uns estudantes malucos entram na faculdade e dizem: não, ninguém sai, ou muda o governo, ou nós não não. saímos daqui. E o mais interessante, o mais bonito e representativo para São Francisco é que nunca ninguém teve coragem de mandar ocupar a faculdade. Vamos entrar na força lá na faculdade. A gente respeita. Isso, pessoas que eram muito de direita, como o Buzaide, que era o ministro, o Gami Silva, eles eram professores e respeitaram muito essa história da faculdade, né? Agora, como tudo tem seu reverso, num determinado momento, o movimento se esgotou, né? Teve Biúna, Zé Dirceu é preso, não sei mais quem é preso e tal, e o movimento se esgotou. E aí os estudantes queriam uma saída honrosa para isso. Não vamos entregar de mão beijada. Quem sabe vem aqui ocupar a faculdade. E isso quem contava essa história era o falecido minha cabeça dá muito ruim para nome, viu, Lara? Faleceu há pouco tempo o constitucionalista, Ai, eu vi esse falecimento. Pera eu já lá. me lembro já o nome dele. Com quase 100 É, anos, né? isso, que era uma Ah, figura. que fez
Constituição Comentada. Como que é o nome dele, gente? Isso. Tá, eu sei quem que é. Eu vou E lembrar o nome dele. a gente lembra já já. João É, José, José Afonso da José Silva. Afonso da José Afonso Silva. da Silva. Inclusive, mais tarde eu dei muita sorte, porque eu fui assessor dele antes de mudar para a Bahia. Ele era secretário de negócios jurídicos da prefeitura, eu fui assessor. E aí eu disse, professor, eu vou me embora para a Nossa, Bahia. Marcelo, você também conviveu com umas pessoas assim que, pelo É amor que de Deus, eu vou pedir bênção para você cada vez que eu te eu dei, encontrar. eu dei muita sorte na vida. E ainda tem mais gente que me ajudou muito. Mas o fato é que o Zé Afonso contava que aí os estudantes pediam, pelo amor de Deus, para eles entrarem com mais alguma violência para justificar. E ele fala, não vamos. Eli Lopes Meirelles, que era o secretário, não vamos fazer. E aí se negociou uma saída amigável. Mas, enfim, era isso. Foi essa bagunça, um tempo bagunçado, e o escritório era do lado ali da faculdade, então o mundo vivia São Paulo, fórum, faculdade, os escritórios, todos almoçavam ali por perto, em restaurantes. Então, Deve era ter muito sido uma época incrível, né? uma época fantástica, Porque realmente só aqui que você fantástica. falou, Eli Lopes Meirelles, José Afonso da Silva, Teotônio Negrão e muitos outros ali, né? Professores, Pois autores, doutrinadores, que não, época incrível. era mesmo fantástico, né? Então, aí eu resolvo entrar no mundo sério, né? Por duas razões. Se forma, Me formo, inventei de casar, né? E aí precisava ganhar um pouco mais, e aí me oferecem um trabalho no antigo Banco União Comercial. Zé Maria Whittaker, outro fenômeno, né? Que era do jurídico, me chamou, né? Eu tinha dois convites, curiosamente, um para trabalhar no Pinheiro Neto e outro do banco, né? E do Pinheiro Neto eu acabei não indo. Quem foi Celso Mori, que hoje é a grande figura olha ali só. do Pinheiro. E fui lá pro banco. Trabalhei um bom tempo lá no jurídico do banco. Os bancos foram se sucedendo, Comercial Brasil, União Comercial, Itaú, né? Quando chega nessa fase de Itaú, eu queria fazer um concurso, eu achava que tinha que ter um concurso. Aí faço o concurso para procurador do município em São Paulo. E sou aprovado e assumo a procuradoria do município, né? Foi outra experiência maravilhosa. Eu trabalhava com mandado de segurança, uma equipe fantástica. Rita Genesini era a diretora. Rita era uma competência enorme e uma administradora de primeira. Pra você ter uma ideia do rigor da administração, você, para receber uma caneta nova ou lápis para usar, você tinha que levar o velho, a caneta vazia, e Meu Deus. entregar. Provar que eu realmente preciso. Pois é, mas vamos dizer, é o senso de administração. Claro que isso é um exagero, mas mostrar que a coisa não corria solta. Não pode correr solta em lugar nenhum. É necessário você ter uma organização para tudo, né? E então foi nessa época o banco não admitia que fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu saio do banco. Volto a trabalhar no escritório de Roberto Lopes, só que aí, separado, ele tinha um grande cliente que se chamava Esteve Irmãos. E Esteve Irmãos tinha a exigência de ter um advogado interno lá. E esse advogado era Grimaldi, Antônio Carlos Grimaldi. Ele e, às vezes, Carlos Lencioni. Então, eu fui trabalhar com eles, já formado. E nessa ocasião aprendi demais também com a experiência deles, né? Mas não foi tanto tempo, porque aí eu saio e volto a trabalhar só, abri um escritório com malheiros, essa coisa toda, e comecei a tocar minha advocacia sozinho, num escritório. Eram malheiros e eu nos moldes de escritórios antigos. Era até muito curioso, porque nesse momento nós fizemos um escritório assim, malheiros e eu éramos sócios.
e alugávamos um conjunto maior, em que um dos meus irmãos, Tiago, era sócio, tinha dois sócios, e a gente alugava o conjunto, tinha uma sala de reunião que servia aos dois, enfim, dividíamos o espaço, né? Nesse pessoal, só quem seguiu mesmo na advocacia fui eu, porque o Malheiros, depois de tempo, virou desembargador pelo quinto. Meu irmão hoje é procurador do Ministério Público em São Paulo. Desbloquear seu iPhone antes. Essa coisa digital aí, eles, até o que não tem a ver, ele quer falar. Eles falam o Mas tempo todo. eles falam. Aqui também. Mas e lá, hoje, outro que era com o Tiago era Francisco Bianco, que é desembargador em São Paulo, e o prédio, quem alugava era o pessoal de. Ontem, no meio de uma reunião lá da Ferbasa, ele começa a falar isso. Aí deixa a gente maluco. Aí você não sabe o que levou ele, que frase tua que levou ele a falar, opa, tá falando A comigo. falar isso, desbloquear, não estou falando com ninguém. Mas então, voltando a essa história do coisa, e o prédio é quem alugava, que era colega de meu irmão, é hoje presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi Imagina. eleito agora recentemente. Então O era mundo é uma vila, né? Na uma, verdade é isso, né? O mundo é uma vila. pois é, E aí aí a eu gente, e aí você tá lá, você tá em São tô, Paulo com o teu escritório, tal, trabalhando. me separo da minha mulher, eu tinha uma filha, e aí tem outra história que é complicada. Complicada não, é bonita. Eu dava aula na PUC nessa ocasião, né? E com a turma do Arruda Alvim, Tereza, aquele pessoal do Didi, que hoje é tua co-cidadã aí. Sim, é. E aí eu conto no meu currículo que eu fui professor dela, ela de vez em quando Uau. cita isso. Mas o fato é que aparece um sujeito no meu escritório e diz assim, vai ter um grupo da PUC que está organizando uma ida à Europa. Naquela ocasião, que não é do teu tempo, para você poder ir para a Europa, tinha que sair pelo menos por 21 dias, tinha que ter um curso, era a coisa mais difícil do mundo. E aí tinha um advogado em São Paulo, Zé Eustáquio, que ele costumava fazer esse tipo de discurso. Ele fazia grupos, que era turismo e curso. Então você ia fazer um curso e tinha em Já Lisboa. conhecia, já passeava, Pois nananã. é, eu misturava as coisas, ele era muito organizado, muito divertido. Bom, vou eu para esse curso, né? Que não era nem para ir, mas sei lá, porque eu resolvi ir. Ia todo mundo da PUC. Na última hora eu descobri que não ia ninguém. Tereza, quem mais vai? Não, ninguém topou, né? Vou eu sozinho. Aí eu acabo ficando com. Tinham dois alunos, eu era diretor do curso de estágio, e tinham dois alunos, um deles Sérgio Shimura, que hoje é desembargador também em São Paulo, e ficamos no mesmo quarto, dividindo o quarto. Tá? Eles se apaixonaram, havia uma menina novinha que estava lá e era companheira de Silvia de quarto. E a turma paquerava os jovens, paquerava os jovens, e os coroas, Silvia e eu, ficávamos segurando vela. Resultado, eu volto de lá casado, né? Casado, Imagina, já seis casado com meses, Silvia. 6 meses eu morava aqui na Bahia, né? Silvia gosta de contar a história que eu entrei no ônibus errado, e é verdade, no meio do passeio eu errei o ônibus e entrei no ônibus dela. Mas Que o fato é maravilha. que, como é que eu vou para a Bahia, né? Escritório aqui, não conheço ninguém lá, não tem ninguém lá. Aí, Zé Luiz Salles Freire, teve a outra sorte da vida, que foi meu colega de faculdade, colega de São Luís e de futebol, jogávamos juntos no time do São Luís. E Zé Luiz sabe da história e me chama, Marcelo, você quer abrir na Bahia um escritório, levar uma ligação do escritório? Bom, aí a gente começa a analisar um pouco a vida de escritórios de advocacia. Que até Uhum. então era tudo muito Que bonito, aí você uma está falando de um coisa. Tosini.
Estou Que ano falando de que um é isso? cozinho Nos anos o de quê? 1983. 83, ele era um escritório que ainda não era aquela potência toda que Já foi. era, Já mas era grande, já né? era grande, né? Já integrava um dos quatro, cinco grandes escritórios do Brasil. Uhum, tava no ranking, né? Pinheiro Neto, eles, Demarest, talvez, Demarest, e toda Machado, hora me corta, talvez. Machado Meyer, né? Então, mas eles já despontavam nessa linha. E com a visão já moderna de escritórios, né? Se bem que a visão moderna de escritório naquela época era um pouco diferente da visão de hoje dos escritórios. Uhum. Porque, por exemplo, como é que nós vamos abrir em Salvador? Vai abrir um Tosini Freire Salvador? Não. O modelo era abrir um escritório em Salvador em que eles participassem. Então, Uhum. eles tinham, por exemplo, no Rio de Janeiro, Tosini Freire e acho que era Teixeira, alguma coisa, não me lembro, mas eram outros dois sócios, era um outro escritório. E aqui na Bahia foi Ia Tosini Freire, formando marcas diferentes, marcas mantendo o diferentes, núcleo Tosini mantendo o Freire lucro. e alguém. É, entende? Então, isso era diferente do que durou algum tempo esse tipo de visão. Depois de algum tempo, começaram a mudar e esses grandes escritórios entenderam que era mais interessante eles próprios assumirem. Então, você hoje, hoje não, porque também já mudou um pouco, mas num determinado momento, eles preferiam ter um Tosini Freire aqui, Tosini Freire lá, um Demarest aqui, um Não Demarest lá, mudar a marca, né? Manter a não mudar a marca. marca, manter a marca, né? Então, então para mim, ali já foi uma visão relativa à sociedade. Zé Luiz, não sei se você teve bastante contato, você conheceu bem Zé Luiz. Zé Luiz, na minha opinião, era um artista da formação dessa sociedade de advogados. Ele conhecia a fundo e era realmente um craque nisso, né? Então, a montagem do escritório passou muito por essa situação. E fomos crescendo, desenvolvendo. Você imagine você chegar numa terra estranha, onde você não tem colega de turma, você não tem nada, né? Silvia era uma juíza do interior, né? Então, você não tem nem muita referência. Eu fui dar aula na faculdade, né? E foi outro aprendizado muito grande. Ter a sorte de bons relacionamentos, você veja aí, como eu digo, de sorte de encontrar as pessoas. O diretor da faculdade era Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro era uma figura, era um grande professor. Ele tinha o talento e o gênio do filho dele, que era o João Ubaldo, né? Uhum. Então, assim, um cara de visão diferente. Ele sentava na sala dos professores, às 10 horas da manhã, pedia o esquinho dele e ficava provocando os professores para debates, provocando conversas. Então, era um cara fantástico. E aí encontro também Calmon de Passos. Foi outra figura maravilhosa e com Calmon desenvolvo uma afinidade muito grande. Tanto que ele me leva para dar aula no curso de pós-graduação da FACS, que estava começando naquela ocasião, né? E aí, então, juntando essa experiência toda, eu começo a desenvolver essas atividades. Uhum. Só que, como eu disse, esses grandes escritórios já tinham um pouco a visão diferente, preferiam ter a marca própria em relação a essa coisa toda. E aí nós entendemos que seria melhor a gente fazer uma separação. E aí eu separo, fico aqui só, aí ficou o Zarif, Sociedade de Advogados, né? Com mais alguns sócios e Quantos tocando. anos depois de Bahia, Marcelo, que você fica só você? Eu imagino que 83, 93, uns 15 anos mais ou menos de Bahia, por Tá. volta disso, né? E aí toco algum tempo o escritório dessa maneira, que tinha vantagens e tinha desvantagens, né? A desvantagem é que eu tinha uma equipe bastante jovem, que depois até se desenvolveu. Um dos sócios
foi o Caio, que hoje está Caio. brilhando aí na advocacia. Sim. Mas ele era recém-formado, né? E os outros só não tinham ainda essa visão, e era difícil, muito difícil, e aí um pouco a experiência, passar para quem não convive essa realidade do Sul, a experiência, principalmente naquela época. Eu me lembro que num determinado momento, eu conversando com algum colega, de até com bons escritórios aqui, falando em cobrança de honorários por hora técnica. Você Nossa, isso não é um existe. absurdo. Como? Mas como? Quer dizer que você faz um contrato de compra e venda, gastou 10 horas, você cobra por 10 horas, mas se o contrato for de milhões, né? Então, não entrava na cabeça das pessoas isso, era muito complicado. Uhum. Nesse momento, aí nós estamos já em 2002, mais ou menos, eu encontro o Cacá. O Cacá é o Antônio Carlos Menezes, que é meu sócio até hoje. E em viagens de avião para São Paulo ou Brasília, coisa ele conversando, eu já conhecia um pouco de vista aqui, ele me propõe a gente conversar para fazer uma sociedade. E aí então começa uma visão de sociedade moderna. Naquela ocasião, eles tinham um escritório aqui na Bahia, MMC, que era Menezes, Magalhães e Coelho, que estava começando a despontar mais fortemente nessa linha dos escritórios com essa modernidade. Muito lastreado numa parceria que eles fizeram com o Demarest. Tá. Então, incentivados pelo pessoal de Demarest, eles topavam ampliar um pouco essa ideia. E Que, aí, inclusive, esse foi um movimento super interessante que o Demarest fez em outras capitais também, que eles vinham com aquela visão até de modelo de sala, modelo de isso, é, arquitetura de interiores ali, muito com a cara do escritório americano, que era muito diferente da advocacia tradicional, de cada um dentro da sua sala. Então, eles fizeram isso. Eu conheço alguns escritórios que foram dessa leva, dessa passagem do Demarest, com essa pegada Demarest, modelos, etc. E que isso realmente foi uma virada de chave para esses escritórios, né? Porque é isso, né? foi Muda mesmo. a cabeça, né? Foi mesmo. E foi o grande desenvolvimento que eles tiveram naquela ocasião e provocaram. E é aqui com a gente. Então, nós vemos muito dessa experiência deles na montagem, da configuração e para tornar um escritório grande. Então, nós começamos aí, o meu escritório era muito pequeno, o MMC era um pouco maior, mas não tinha a dimensão que a gente acabou tendo. Então, você fala em fusão. Como você faz uma fusão e o que que você caracteriza nessa fusão, né? Uhum. É, primeiro lugar, é o que vale em relação a qualquer tipo de sociedade. Você tem que ter alguma afinidade e muita vontade de fazer essa união e fazer dar certo. Porque eu acho que cada um tem que se despir de vaidades para encontrar os pontos comuns para fazer esse desenvolvimento. Isso aqui na Bahia, na ocasião, 2002, era absolutamente inédito, inédito. Ele deve ter sido o primeiro escritório que Com passou por isso, certeza, né? com certeza, né? Com certeza, foi a primeira montagem da coisa. E a gente conseguiu fazer uma montagem muito legal, né? O escritório ficou muito grande, uma atividade muito forte. É, vamos dizer, o mercado estava muito aberto para isso, foi muito Você está fácil para a falando do gente. início dos anos 2000, uma mudança de várias Exatamente. coisas, processo eletrônico começando, as pessoas ainda sem saber o que que era bem isso. Então, quando você vem É, moderno, deve ter é, revolucionado, né? totalmente. E na montagem entra um pouco, né, a característica de cada um, né? Nós éramos quatro sócios fundadores e cada um tinha uma característica diferente. Por exemplo, o Francisco era muito voltado a contatos, era muito ligado de conversar e fazer amizade e isso e tal, e abria um marketing Portas. interessante, né?
Antônio Carlos, na área tributária, muito forte nesse contato e numa eficiência, além da capacidade pessoal de gestão, né? Luiz Walter, uma coisa totalmente diferente. Luiz Walter era mais o técnico. Luiz, a gente brinca até hoje que se ele parar, além de tudo, ele é historiador. Então, se ele parar para começar a escrever um livro, não o interrompam para nada, porque ele não está nem aí, né? Então, Uhum. ele tem que fazer esse trabalho. E nessa área de informática, ele foi muito importante, porque ele desenvolveu um talento grande para isso. Então, a criação de um sistema para a cobrança de honorários, um sistema de contabilidade, um sistema de funcionamento dessa situação toda, ele foi fundamental e genialmente fazendo isso. Foi tão genial que o desenvolvimento que ele fez de cobrança de honorários de contabilidade nem Demarest tinha igual. A gente, às vezes, tinha reuniões com o pessoal do Demarest, eles ficavam sem entender o que estava acontecendo, né? Isso foi uma coisa muito importante naquele momento. Uhum. Com o correr do tempo, né, passou a ser menos importante. Tem uma curiosidade nisso. Você começar uma atividade, a mudança de tempo é uma coisa e o desenvolvimento é outra. Com o tempo, esse sistema se tornou, não digo que obsoleto, mas se tornou desnecessário. Por quê? Porque o mercado descobriu que podia trabalhar esses planos, esses projetos, e hoje é muito mais barato você comprar um Claro. projeto de contabilidade ou de controle de processo e tudo mais, ainda mais com inteligência artificial hoje, do que manter Ter um essa técnico estrutura. dentro do escritório para pensar isso e fazer do Pois, zero, pois né? é, pois é, né? Então, mas na formação do escritório foi muito importante. E com isso a gente conseguiu, sim, dar um marketing, um upgrade grande nessa É porque uma situação. coisa que eu acho que é muito interessante, e é isso que você falou, né? Alguns escritórios que eu conheço, em algum momento, por necessidade, porque não tinha empresas especializadas em fazer software, ainda estava muito incipiente esse mercado ali na primeira década, né? Dos anos 2000 ali. Então, muitos escritórios tiveram que, para resolver problemas seus internos, falar assim, "Não, a gente vai ter que contratar alguém para poder. E aí, se tem alguém com uma cabeça boa que consegue colocar as coisas no lugar, você sai na frente. E eu acho que isso, para quem está do lado de fora, enxerga como um escritório inovador, um escritório que não está datado no passado, ele já está olhando para o futuro. E aí depois as coisas vão se encaixando, mas é isso, né? Essa mensagem é Exatamente. passada. É. Só que não. O que aconteceu em seguida é que as pessoas aprenderam. Claro. Então, hoje, na Bahia, você conhece bem, tem inúmeros escritórios com essa mesma visão, essa mesma perspicácia, essa Uhum. mesma estrutura que a gente teve lá em 2002, né? Então, o mundo aprendeu a trabalhar esse tipo de situação, né? Então, essa foi a mudança. E com isso, a gente também, falando um pouco em termos de estrutura, acabou tendo que fazer algumas adaptações na maneira de trabalhar. Por quê? Por exemplo, como é que a gente parou de trabalhar com Demarest? É que eles começaram a desenvolver, na ocasião, o que hoje a gente conhece, chama de advocacia de massa. E essa Uhum. advocacia de massa envolvia um trabalho em grande quantidade com valores muito pequenos. Então, eles pegaram muitos clientes e aí queriam envolver os escritórios parceiros para trabalhar junto. Mas, obviamente, que o preço de remuneração era muito pequeno. Eu me lembro bem que eles diziam que, olha, a gente cobra aqui e tal, e repassa para vocês em cada o processo por pasta R$ 9, né? E aí Cacau brincava dizendo, ó, R$ 9 tem que ser falar real, porque não dá nem para botar no Não dá para plural. botar no plural, tá no Não dá para botar singular no ainda. plural. Tá? Ao lado disso,
começou a ver, e aí a gente tem um movimento, vamos dizer, de globalização em termos das empresas e dos escritórios, começou a haver problema de choque de conflitos, porque se usava muito, na ocasião, usar o logotipo. Então era MMCZ e Demarest, né? Até um belo dia que a gente entrou num processo, acho que era da Braskem, se não me engano, e não, nós entramos por uma outra empresa e a pessoa da Braskem falou, mas como que vocês estão com esse logotipo Eles são os aqui? meus Outra advogados. vez, vocês são meus... Não, quem está fazendo isso é Demarest, não somos nós. Nós. Não, nem sabíamos que tinha esse caso. Conflito de Não, mas interesses. não pode. Tá. E aí começou, juntando essas duas coisas, a separação e funcionamento da gente sem essa coisa. O que desenvolveu a possibilidade de uma parceria diferente, mais ampla com escritórios, que depois eu posso comentar que é mais a minha área de atuação, né? Bom, mas o fato é que aquilo que era gigantesco e envolvia muito também dessa advocacia de massa, passou a ter uma visão um pouco diferente, porque com a concorrência os preços começaram a minguar. Então você fazia uma oferta de R$ 20 para o processo, aparecia sempre alguém oferecendo 15. E aí outro Ou R$ 9, né? Ou ou R$ 9. nove real, né? Parece alguns escritórios da vida hoje conhecidos. Quando eu estava na comissão de sociedade de advogados, no último ano de presidência, eu tentava regularizar isso. Seria a concorrência predatória que estava existindo, né? Mas eu não voltei mais para o conselho, e isso aí acabou esquecido lá, que não quiseram mexer. Mas o fato é que, com isso, a gente então teve que mudar um pouco o rumo da visão do escritório. Uhum. O que a gente tinha no passado, nós chegamos a ocupar 3 andares. Eu lembro. Pois, você lembra, você conheceu, a gente foi enxugando, né? Porque Uhum. não valia a pena, e abrimos mão de muita advocacia dessas em quantidade, até porque tem um pormenor, não é só o preço, é a visão da colocação da advocacia em relação a isso. Então, é um sujeito aqui na Bahia, para fazer uma advocacia desse tipo, para conseguir fazer R$ 9, não digo 9, mas uma quantidade menor, Uhum. ele não pode estar na área nobre da cidade. Ele tem que estar, o que a gente Claro. brinca, na Baixa do Sapateiro, para ter O um custo. custo tem que ser baixo Tem que baixar o para custo. a conta fechar, senão não fecha. Você não consegue ter preço, você tem que baixar o custo. Não tem outra forma da economia que não seja essa para você ter resultado. Uhum. Então, como a gente não tinha possibilidade de fazer isso, ou não queria fazer isso, a gente começou a fazer alguma mudança estratégica e houve muito enxugamento nessa situação. Ao lado disso, muitos sócios foram saindo. Esse é um outro problema dos escritórios, que com o crescimento, inevitavelmente, você não consegue manter as pessoas todas. E o sócio chega num ponto que é difícil de convergir e acaba saindo e montando seus escritórios. Nós tivemos bons sócios que hoje têm excelentes escritórios de advocacia tocando aí e concorrendo normalmente, né? Mas então é isso, e aí vem essa mudança. Estou falando muito, não sei se está no rumo que. Não, eu acho que essa história toda, eu acho que ela traz tantas mensagens, Marcelo. Primeiro, assim, a gente não é isolado dos fatos históricos, né? Então, a importância de ter sócio alerta em relação ao que está acontecendo em volta e qual é a onda que está começando, porque ondas vêm, ondas vão. É aquela história. Uma coisa foi o início dos anos 2000, que tinha uma necessidade, que tinha um muro na frente, ninguém sabia fazer,
e de repente aquilo não é mais aquela onda, vão surgindo outras ondas. E aí a importância do escritório saber tomar decisão, né? Porque você não precisa ser a mesma coisa para sempre, né? Você tem que ir mudando na medida em que faz sentido mudar, Exatamente, né? Esse que é o grande. exatamente. A importância é exatamente essa, né? Então, você tem, por exemplo, preocupações que existiam naquela época, hoje se tornam diferentes e até difíceis de controlar. Por exemplo, a gente defendeu muito sempre a ideia da formação de estudantes para vir integrar o escritório e compor o quadro da sociedade, né? Uhum. E eu, pessoalmente, por essa história que eu contei, eu tinha um- uma necessidade de formar, porque eu fui formado. Claro. Eu recebi muito e eu achava que eu tinha que retribuir. Você quer E, repetir a tua história, né? Que foi tão boa para você, você quer ser bom para alguém também, né? eu acho que a gente deve isso para a Claro, sociedade, com né? certeza. E acontece que a gente tentou e fez em muitos momentos. Hoje, se você analisar, todos os sócios do escritório, ou pelo menos a grande maioria dos sócios, vieram lá de estagiários, né? Uhum. Nós temos, além dos quatro principais, tem um segundo time de sócios. Esses todos começaram como estagiários do escritório, né? E isso, vamos dizer, é gratificante. Da mesma forma que esses que saíram e montaram os seus escritórios, pelo menos aprenderam com a gente e montaram e fizeram a sua advocacia numa situação bacana. Mas hoje você tem muita dificuldade disso em relação ao problema do estagiário. O que acontece com o estagiário? Hoje a advocacia tornou o estagiário absolutamente dispensável, né? Antigamente você tinha que ir no fórum, olhar processo. Eu me lembro que Antônio Carlos Malheiros, ele, para pegar os processos, ele criou um mecanismo lá atrás. Ele levava um gravador portátil e gravava a Super informação do moderno, aquilo era processo. alta Alta tecnologia. tecnologia. Processo tal, despacho do juiz, diga a parte Imagina. contrária. Para chegar no Pronto. escritório e a secretária passar para a ficha de acompanhamento dessa informação. Moderníssimo, né? Aham. Hoje você entra na internet, abre Lembra o na hora tempo lá. do scanner de mão? Sim, sim, foi uma Scanner de... Aquilo modernidade, era uma evolução, negócio. Eu falava, gente do uma céu, que evolução mágico. danada o escândalo de mão, né? Eu já nem, é tão velho que eu já nem lembrava mais. Ah, mas eu lembro. Hoje você entra no processo na hora, tem informação na hora, sabe? Me lembro até uma história engraçada. Tem um advogado que eu trabalhei que ele, pela acumulação, pela dificuldade da vida, ele acabava atrasando, né? E aí pegava o cliente, atendia, não, pois não, tá, vou ajuizar a situação, tal. Passava 3 dias, ligava o cliente, e aí, eu já ajuizei a situação. Ah, é, que bom, tá, como é que tá? Ah, tá, ó, vai ser citado, né? Bom, com isso ele fazia o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal sem ter ajuizado a ação, né? Nossa, Até isso era impossível do cliente não acompanhar. tinha como Hoje, saber. hoje não tem como. Hoje o sujeito entra, não, doutor, eu estou vendo aqui, saiu uma intimação. Às vezes quer avisar a gente. Olha, saiu uma intimação do nosso processo, né? Então, Não, é uma mudou coisa, tudo. mudou tudo, né? Tudo. Então você tem que estar. E em relação aos estagiários, aconteceu isso. E eu acho que isso provoca um problema muito grande, muito sério. As faculdades, não é novidade para ninguém, são péssimas. Qualidade, salvo duas ou três honrosas exceções, é problemático. E com isso, o pessoal não aprende nem português, nem escrever sabe mais, nem falar sabem mais. E aí é uma coisa importante, porque sujeito que não tem nem essa base de linguagem, não tem essa base jurídica, não tem a experiência jurídica, né? Não tem como. Não tem como. E é o que você dizia, por exemplo, em relação ao treinamento, né? Você diz, o sujeito que tem lá, poxa, é claro, quanto mais, por que que um médico de São Paulo é melhor do que um da Bahia? Porque o que ele fez 100 vezes lá, o daqui fez um.
Então, é a experiência, é o aprendizado em relação a isso, A né? repetição e o volume de Do repetição, né? volume, né? A pesquisa e a pesquisa consciente. Eu gostava muito de fazer, mas era trabalhoso. Eu ia estudar um caso. Na época do Itaú, eu funcionei um pouco como consultor para grandes processos, né? Sempre na advocacia contenciosa. E aí eles tinham uma biblioteca fantástica. E eu me perdia naquela biblioteca, porque eu baixava um bocado de livro coletando informações, montando tudo para fazer um trabalho, né? Hoje, o pessoal joga na inteligência artificial e não tem o cuidado de aprender com isso. É como passagem de mensagens. Você veja, eu recebo muitas vezes mensagens de algumas pessoas que eu conheço e sei o perfil, que a pessoa me repassou a mensagem, mas ele não leu, Nem né? abriu. Nem abriu. Passou, achou interessante, manda para todos os contatos. No direito, acontece muito isso, né? Olha, minha gente, tem que pesquisar, você tem que olhar, tem que entender, né? É, nessa época do Itaú, tinha um chefe do jurídico, doutor Manari, se não me engano, Manari, que ele dizia assim, às vezes a gente chegava e começava a discutir, por que Clóvis Bevilacqua diz isso, fulano diz aquilo e tal. Ele virava e falava, e o que diz a lei? Vocês olharam o que diz a lei? Porque você tem que ler a lei, você tem que interpretar, você tem que buscar uma solução, né? Hoje, de uma certa forma, acontece isso. Eu vejo pessoas chegam e dizem assim, não, mas aqui não tem jeito, porque é dessa maneira. Bom, essa maneira por quê? Será que está certo? Vamos discutir. Eu não posso contestar, eu não posso achar que dessa maneira está errada, né? Então, E a gente está se aproximando, e eu concordo muito com você, não querendo te cortar, a gente vai pagar um preço, a advocacia vai pagar um preço nesse médio prazo aí, por conta dessa lacuna de estagiários, porque quem vão ser os advogados de amanhã? Os estagiários de hoje, é verdade. não tem Concordo com como, você. né? Alguns Concordo com escritórios você. têm falado assim: não, a gente monta os robôs, os agentes, etc., a gente vai diminuir o custo com o jovem advogado. Falei, tá, mas como é que você vai ter seniors daqui um dia? Exatamente. Não Exatamente vai isso. pular do nada e vai virar um sênior. Não é assim, né, que funciona. Não funciona, não. Você precisa ter esse treinamento, né? Inclusive, até para a inteligência artificial é ótima, é formidável, né? Uhum. Eu que não sou craque nisso, eu me divirto com detalhes. Esse do telefone funcionar sozinho. Outro dia eu morri de rir, porque, como eu tenho ficado muito em casa e com o Silvio, que se aposentou agora, então a gente assiste muito filme. Então, os filmes eu anoto tudo, só que eu tinha uma lista já de 100 filmes e encontrar não estão em ordem alfabética. Aí eu queria botar em ordem Joga lá. alfabética. Aí alguém me ensinou. Usa o chat GPT, que joga lá, que ele bota para você. Puxa, que Perfeito. maravilha, formidável. Perfeito. Então, só que isso, se a gente sabe como usar, é ótimo. Mas se você não souber como usar, é um desastre, é um retrocesso intelectual, né? Não tenha É um dúvida. problema grande. Marcelo. Nossa, como a gente tem coisa para falar. Meu Deus, eu ficaria com você aqui mais uma hora te ouvindo, assim, sem falar Pois é, nada, porque eu esses fico preocupado milhares que de você anos falou aí de muito. advocacia tem muita história, muita história. Agora é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento e quando você consegue ter uma dimensão, né, de como eram as coisas até ali anos 80, 90, muito no livro, muito no vamos por aí, na lentidão do aprendizado, porque é isso, o aprendizado ele é lento, né? Eu tenho que pensar, não chego às conclusões rápido. E a Tem que gente tem uma maturar. mudança, uma maturação, né? É, A discussão com o outro que está ali também falando e me mostrando um outro ponto de vista, isso é base para a advocacia, né? Então, assim, só para a gente poder arrematar nossa conversa aqui, para a gente não ficar até amanhã, porque eu vou marcar uma segunda com você. Você pode me esperar aí. Teremos um capítulo 2.
Quando A quiser. gente está perto, Marcelo, ali, né? Tá virando a esquina o ano de 2030. Sim, E ainda com essa inteligência artificial e todas as tecnologias mudando mês a mês, é o tempo todo, né? Como é que é a tua visão? Como é que você acha se você pudesse chegar para um jovem advogado hoje, para ele não cair nas armadilhas, porque tem muita armadilha, né? As pessoas costumam vender facilidade. Não, agora a inteligência artificial vai facilitar o teu trabalho, mas você nem sabe qual é o seu trabalho ainda. Vai facilitar o quê? Que você diria assim para um jovem advogado? Olha, usa a inteligência artificial, mas não deixa de fazer isso aqui. não deixe de ler. Não, não use a inteligência artificial para montar uma petição e jogar a petição para frente. Use e leia o que está escrito, né? Conteste o que está escrito, discuta com o que está escrito, né? Hoje, lá no escritório, eu vejo a turma jovem que trabalha na minha área de contencioso, quando pede com a recomendação. Por favor, não invente artigo e nem use jurisprudência inexistente. Já é um primeiro passo. Agora, o Claro, segundo passo é você mesmo contestar isso. É o que eu dizia lá atrás, doutor Renato Opes. Olha, o processo teve um despacho assim, sim, mas e tinha um carimbo antes? Com que data? Né? E aqui é a mesma coisa. Você tem essa informação, você está usando, mas o que quer dizer isso? Eu vejo muito, eu no Conselho Federal, eu tive a experiência, a oportunidade de ter experiência de julgar, que a gente julga os processos que são submetidos. E aí eu aprendi uma coisa: sujeito que entrava e julgava um bocado de jurisprudência, eu já nem lia mais, porque o sujeito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só pode usar isso quando tem uma pertinência específica. Então, eu diria, não basta você ter a informação, você tem que trabalhar a informação e saber como você vai usar essa informação. Eu acho que isso é tem uma fundamental. tem uma frase do Ronald Reagan que eu acho ela fantástica. Ele falava assim: Trust but check. É, Confie, mas verifique, né? Então, confia. assim, tudo bem, vamos usar a inteligência artificial? Vamos confiar, mas verifica, faz o seu filtro Exatamente. aí, porque senão não vai, Exatamente. né? Senão pode dar problema. Ah, com certeza, como tantos que já É, estão dando, né? Daqui a pouco a gente é, vai ter a inteligência artificial do escritório peticionando e criando, com a inteligência artificial do juiz julgando e todo é. mundo na praia, né? Deixa as inteligências ali. Ai, Exatamente, que medo. exatamente isso. É isso aí. Exatamente isso. Nós temos que corresponder a isso, porque realmente no judiciário isso é um outro problema. Isso é um outro capítulo de Esse é um mais três outro conversas, capítulo, para mais 3 horas de conversa, viu com lá? certeza. Zazá, meu querido, olha, que agora sim, depois de todo esse rosário de pessoas que se juntaram a você ao longo da tua história, eu começo a entender muitas coisas. Por que que você é tão genial? Porque eu acho você genial. Acho você muito querido, assim. Você é uma pessoa assim boa de conversar, de estar junto, de estar perto. E, enfim, eu tenho muito orgulho de ter você e falar assim: é meu amigo? Sim. Posso dizer essa palavra inteira Eu e tenho saber esse mesmo disso orgulho com me você. orgulha. Muito bom. Zazá. Super obrigada pelo seu tempo, super obrigada pelas Imagina. histórias. E Um virar o prazer capítulo 2. imenso. Temos muitas coisas para conversar. Quando você quiser, Sobre tem muita sociedade coisa de mesmo. advogados, sobre Isso, juízes. A gente precisa conversar, isso. né? Bora Quando, fazer isso. quando você quiser, você me chama. Pode deixar que eu vou chamar. Um Tá grande bom. abraço para você Outro para você, e viu? a gente se vê em A breve, se gente se Deus encontra quiser. por aí. Tá bom. Isso. Tchau, tchau. Tchau.